Direito ao seu alcance, com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, Dilson. Bom dia, amigos. Mais uma vez aqui. O que me traz, mais de novo, né? São as palavras do presidente da República. Mas vamos lá. A fraude está nas ideias. Outro dia, ouvi de um jornalista envelhecido e de ideias tão velhas quanto a sua idade, dizer que um ex-presidente, no caso Lula, foi à Europa falar mal do Brasil. Disse ainda que deveria ao menos se calar e não ficar tripudiando as mazelas do nosso país no estrangeiro. Afinal, nossos problemas devem ser tratados no ambiente interno. Agora temos um presidente da República que resolveu nos Estados Unidos falar mal do nosso sistema eleitoral e ainda afirmar que tem provas que sua eleição foi fraudada. No caso de Lula, sua fala é de um ex-presidente, portanto, sem compromisso com o que representa. Ou seja, é apenas um cidadão que já exerceu uma presidência da República. No caso de Bolsonaro, ele é o atual ocupante do cargo, tem compromissos com a institucionalidade brasileira e resolve atacar todo o sistema eleitoral, a justiça eleitoral e todos os eleitos em 2018. Será que o envelhecido jornalista, digo envelhecido nas ideias, que fique bem claro, manterá o mesmo discurso em relação ao atual ocupante do Planalto? Aguardarei para saber. Estabelecidas essas considerações, analisemos a declaração do presidente da República, Bolsonaro. Diz ele com a clareza solar que as eleições da qual foi ganhador foram fraudadas e que tem provas e serão mostradas oportunamente. Pois bem, se disse isto, ele, o presidente, tem agora a obrigação de mostrar estas tais provas. Lembrando que esta fala se deu em solo norte-americano. Se fosse alguém contrário à sua ideologia, o mundo cairia sobre o coitado. Mas vindo de quem vem, ao que parece, pensam ser normal. Sinto dizer, mas normal não é. Quando a maior autoridade do país põe em dúvida uma das instituições que compõem um dos poderes da República, o deve fazê-lo primeiro no território nacional. É comportamento básico que se espera de quem exerce tal cargo. Segundo, se tem as provas, essas devem ser logo mostradas e não aguardar momento conveniente. Deixemos de lado tais aspectos e vamos nos centrar no teor de suas declarações. Vamos ver o desdobramento disso aí. Quando o presidente da República diz que tem provas, pessoalmente não acredito no que diz. Pelo sistema eletrônico adotado no Brasil, seria necessário se fazer auditoria técnica nas urnas eletrônicas. Pelo que se sabe, não há notícia sobre isto. Então, de onde vêm as ditas provas de fraude? Não sabe o distinto presidente Bolsonaro que o sistema eleitoral brasileiro é o mais auditado nos países democráticos. Auditados, imagine. Além de diversos mecanismos de verificação e controle com diferentes estágios independentes entre si. Há uma fiscalização severa e atenta do Poder Judiciário através do TSE. Diga-se de passagem que o Brasil é um dos poucos países do mundo que o seu processo eleitoral é atribuição da Justiça. Em face disto, digo, sem qualquer dúvida, que se trata de uma mentira do presidente. Agora vejamos o desdobramento da declaração presidencial. Se a prova que alegou o Bolsonaro não vir a lume, incorre o presidente em crime de responsabilidade com base na Lei 1079, devendo também responder por crime comum. Por outro lado, se constitui obrigação da Procuradoria-Geral da República, que também é Procurador-Geral Eleitoral, promover a abertura de investigação, requisitando diretamente a Polícia Federal em face da gravidade do crime dito pelo presidente da República. Se tiver provas de fraude eleitoral, promova o processo e pune os responsáveis. Se as provas não forem apresentadas, responde o presidente da República por falsa comunicação de crime, ou seja, crime comum. Ainda em razão do cargo que ocupa, competiria o ministro da Justiça, o ex-super Moro, que está sumido, pedir investigação, também à Polícia Federal, a abertura de inquérito sobre a comunicação de grave denúncia desta ordem. Mas sejamos sinceros e realistas. Nada disso vai acontecer, e por diversas razões. A mais importante delas é justamente que as citadas provas de fraude na eleição não existem. É apenas mais uma basófia do presidente Bolsonaro. Lembrando que se a Procuradoria da República não encontrar nada por disposição legal, fica obrigado a abrir processo por crime comum contra o presidente da República no Supremo Tribunal Federal. A análise que se faz de toda essa troça de fraude eleitoral se traduz no baguncismo institucional promovido pelo presidente da República e sua turma de amalucados.
Busca-se a todo momento promover a dispersão das coisas importantes com teorias conspiratórias e invenções fora de contexto e adiando para as calendas aquilo que realmente interessa ao país: crescimento econômico e projetos políticos consistentes. Mas isso não está nas prioridades do governo federal. O importante é ficar vituperando diariamente contra a imprensa e acusá-la de que contribui para os desacertos que são de exclusividade do presidente da República. Para encerrar o assunto, a ministra Rosa Weber, atual presidente do TSE, lançou uma nota anódina contra as afirmações do Bolsonaro, realçando que aquilo que se sabe, ou seja, em 20 anos do uso das urnas eletrônicas, nunca se constatou uma fraude ou violação nas eleições. O pior disso tudo vem aquela ideia caquética de haver votos impressos em paralelo à votação eletrônica. Se for assim, deveríamos ter no porta-mala de um carro um cavalo, porque vai lá que este carro quebre. Então as afirmações do presidente, ele não tem prova nenhuma, essa é a história. Para ter prova de fraude é preciso fazer auditoria nas urnas, e não se tem notícia disso, né? E ontem o presidente respondeu de forma até grosseira, quando foi perguntado se ele desconfiava da Justiça Eleitoral. Ele disse que não, estão distorcendo as minhas palavras, não sei o que e tal. Ora, presidente, a Justiça Eleitoral é o órgão que fiscaliza e promove as eleições. Se o senhor disse que as eleições foram fraudadas, obviamente está dizendo que a Justiça não cumpriu o seu mistério de fiscalizar. Tem que ter mais atenção naquilo que fala. E para aqueles que ficam defendendo ele à torta direita, lá em Miami, na reunião com os empresários, realizadas por um empresário aqui brasileiro, que cobrou R$1.000 a presença, não tinha 70 empresários. Foi um fiasco, não foi ninguém. Também com essas coisas fica difícil acreditar no presidente. Bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. Ok, obrigado.